A paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola dominical, estamos trabalhando com a revista Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência. E hoje nós vamos estar falando da lição de número 3, que diz: arrependei-vos, né? O que é arrependei-vos, né? Está lá em Marcos 1, de 14 a 15, que o Senhor Jesus diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por essa manhã de escola dominical. Queremos pedir a ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo, venha nos convencer e venha falar conosco em nome de Jesus. Amém? Então a lição quer dizer: arrependei-vos. E o próprio Senhor Jesus disse: arrependei-vos e que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A lição nos chama a atenção a respeito de arrependimento. E eu gostaria apenas de fazer uma pergunta para você. Durante essa semana, você teve alguma situação que você enfrentou difícil? Quem sabe alguma discussão familiar, alguma discussão no emprego? Qual foi o sentimento que você teve quando você teve essa discussão? E qual foi a atitude sua diante dessa situação que você viveu essa semana? Você gritou? Você xingou? Você foi mansa? Qual foi a sua atitude? Como você superou? Ou se você não superou? Amém? Então, diante dessa pergunta, a gente vai estar falando sobre arrependei-vos, porque é o que Jesus nos diz na palavra e na lição que nós vamos estudar hoje. Uma das grandes verdades que os evangelhos nos apresentam somos pecadores e pecadoras, e o perdão de Deus permanece sempre disponível a nós. Ou seja, nós somos pecadores, somos falhos, só não podemos permanecer no pecado. Mas para alcançar esse perdão é necessário um verdadeiro arrependimento. Isto é, mais do que mudar de opinião sobre uma escolha feita. Na Bíblia, arrepender-se tem a ver com o retorno do pecado para Deus. Ou seja, mudar a maneira de pensar. Então, isso é um processo de maturidade cristã. Quando eu me arrependo e quando eu volto para Deus com esse pecado que eu cometi e busco em Deus a direção e a orientação para eu prosseguir na minha caminhada cristã, numa caminhada de maturidade cristã. Porque o cristão que não é maturo, né? Igual eu postei essa semana um vídeo da Helena Tanuri que fala o outro. Então, às vezes a gente fala, não, mexeu comigo, eu rodo a baiana. E às vezes fala assim, fulano não sabe com quem está tratando, né? E a gente não pode agir dessa maneira como cristão. Como servos do Senhor, a nossa maneira, a nossa conduta tem que ser totalmente contrária à conduta do mundo, certo? E para isso tem que haver em nós esse arrependimento, essa mudança, de voltar-se a Deus para que haja uma mudança em nós. Na Bíblia, arrepender-se tem a ver com retornar do pecado para Deus, ou seja, mudar de forma de pensar. E um dos frutos da maturidade espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer os nossos próprios pecados, confessá-los e deixá-los. Na lição de hoje, veremos alguns aspectos dessa transformação que o Espírito Santo de Deus opera em nós por meio do arrependimento. Quer dizer, quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Mas ele convence a quem? A quem é filho de Deus, a quem busca Deus, aquele que está na presença de Deus, buscando uma vida de santificação, porque a maturidade tem a ver com vida de santidade, né? Sem santificação
nós não vamos ser maduros, nós vamos ser aqueles crentes mimimi, que tudo se melinda, que tudo machuca, que tudo dói, que não pode ouvir uma verdade, que não pode ouvir uma coisa que você precisa mudar, né? Isso acontece comigo também. Às vezes eu recebo um não de uma determinada situação, que na hora eu fico assim, me ira, mas aí depois eu paro, penso, falei, não, vamos olhar para o outro lado, o que Deus está querendo me ensinar, o que Deus está querendo me mostrar. Mas na hora eu fico com raiva, porque é normal, nós somos assim. Mas a gente não pode permanecer, amém? O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos, mas sua preocupação maior não está em detalhes biográficos sobre Jesus. O propósito principal desse evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus, o Messias. No texto bíblico dessa lição, o evangelista Marcos faz um resumo da pregação de Cristo, iniciado logo após a prisão de João. Logo após João ser morto, né? Ele anuncia o anúncio da chegada do reino de Deus e o convite para que todas as pessoas se voltem ao Senhor e aceitem a sua mensagem, Ou seja, logo após a morte de João Batista, Jesus começa a pregar o arrependimento, né? A pregar o reino de Deus, né? A mudança de vida. E Marcos enfatiza bem isso. E nesse registro podemos destacar 4 expressões que nós vamos falar aqui agora, relevantes para a nossa fé cristã. Quais são essas relevâncias? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. Né? É a primeira expressão relevante. E creiam, arrependam e creiam no Evangelho. Não basta simplesmente eu me arrepender, eu reconhecer que sou pecador. Mas eu tenho que crer no Evangelho, que o Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Jesus veio trazer boas notícias para o reino do Pai aqui na terra. Vejamos o que essas expressões elas nos transmitem. Primeiro, o tempo está cumprido e há muito o povo judeu esperava pelo reino. Para os fariseus, ele só chegaria quando a lei fosse cumprida perfeitamente. E para os essênios, outro grupo religioso da época, só chegaria quando o país fosse purificado ou eles tomassem o poder, porque eles achavam que Jesus viria como um político. Jesus não veio como um político, né? Porém, é em Jesus que a promessa se cumpre. Ele é o Messias e não há esforço humano para a chegada do reino. Ela é fruto da graça divina. A palavra do Senhor diz, pela graça sois salvos. E isso não é de vós, é dom de Deus. Ou seja, graça é um favor que nós não merecemos. É de graça, ninguém precisa pagar nada. Apenas reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e que morreu e que ao 3º dia ressuscitou e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que há de voltar para buscar a sua igreja. Nós, igreja atual, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, arrependa-te. Segundo, o reino de Deus está próximo. Jesus inaugurou a manifestação do reino de Deus na terra. E por causa dele, as pessoas poderiam provar da bênção do reino ainda na vida terrena, né? Que tem até um texto que diz, o reino de Deus está entre vós. Ou seja, quando nós recebemos Jesus nas nossas vidas, nós já vivemos o reino de Deus, porque esse reino de Deus ele nos traz paz diante das turbulências, diante das dificuldades que nós temos enfrentado, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. O Senhor diz para nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Arrependa-te e se prepare, porque o meu filho está voltando, né? Eu cheguei outro dia a uma conclusão. Eu falando com meu marido, falei assim, não temos que ficar preocupados com nada. Com Covid, com isso, com aquilo. Se o Senhor quiser nos levar, Ele é que sabe. A hora é dele, a minha vida e a tua vida pertence a Ele.
Então nós não temos que nos preocupar, porque a guerra que nós estamos travando, ela é aqui, ela é na mente. Então é isso que o nosso inimigo, o diabo, quer fazer de nós, que nós ficamos presos a tudo aquilo que nós estamos ouvindo, a tudo aquilo que está entrando nos nossos ouvidos, para que nós percamos o nosso foco, que é o Senhor Jesus, percamos a nossa fé. E a nossa fé, ela não pode ser abalada, ela não pode ser perdida, porque nós cremos no Cristo que vive, que reina, que vai voltar para buscar a sua igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Então, continuando aqui. Ao longo dos evangelhos, Jesus afirma que podemos esperar o dia em que o reino de Deus se manifestará a nós definitivamente. Então, vai ter um tempo que vai ser definitivamente. Mas até que chegue lá, vivamos esse reino com ele aqui dentro de nós, numa vida de paz e tranquilidade, através da maturidade cristã. Amém? Terceiro, arrepende-vos, do grego, quer dizer metanoite, significa mudança de mente. E era exatamente esse o chamado de Jesus, que as pessoas tivessem uma mudança em relação ao pecado e ao retorno a Deus, que retornássemos a Deus, experimentando uma transformação radical do modo de viver, pois o fruto do arrependimento é o abandono do pecado. Então, quando você se arrepende, você abandona o seu pecado. O pecado que antes você fazia, você já não faz mais. Romanos 12:2 traz essa perspectiva de transformação a partir de uma mente renovada e destaca que este é o caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, agora o quarto. Crede no Evangelho. A expressão creiam, do grego PSTVT, significa confiar. Trata-se de uma confiança que leva a uma entrega. Quando eu confio em Deus, eu me entrego a Ele, eu descanso nele, né? Eu me submeto totalmente à vontade de Deus. Assim, Cristo nos convida a crer e a confiar no Evangelho e na promessa de vida e salvação. A palavra Evangelho surgiu da tradição do Império Romano e servia para nomear a propagação das notícias de vitória e de conquistas militares. Muito mais do que divulgar informações sobre um governo dessa terra, Jesus anunciava um novo tempo marcado pela proximidade do reino de Deus. Ele era o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Lá em Mateus 1:23 diz: o próprio Deus encarnado habitado no meio do povo. João 1:1. Jesus era a boa notícia. Acolher esse evangelho significa crer, responder a ele e por isso se abrir à fé e ao arrependimento. Amém? Vamos ler apenas alguns textos da palavra que ilumina a vida. O arrependimento e a fé estão diretamente relacionados ao processo de converter e aproximar-se de Cristo. Isso exige mudança de vida. Contudo, a conversão é apenas o primeiro passo da caminhada cristã. Ela envolve também santificação, que é um processo que nós temos no dia a dia. A santificação, ela é um processo, não é na hora. Então, nós vamos ter um processo, e esse processo de santificação vem à maturidade cristã. Arrepender-se é reconhecer nossa dependência ao pecado. O Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos conduz a olhar para dentro de nós e enxergar nossa condição como pecadoras e pecadores. A partir disso, Cristo nos oferece um caminho de restauração. Arrependam-se e creiam. Então, é um processo de restauração. E depois, arrepender-se é reconhecer nossa limitação para mudar, além de perceber que somos pessoas pecadoras, e o arrependimento passa também
O arrependimento passa também por entender a nossa incapacidade de remover por conta própria o nosso pecado. Nós não conseguimos por nossa conta própria remover o pecado, mas é através do Senhor Espírito Santo que nos faz lembrar, que nos ensina, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É através do Espírito Santo que nós conseguimos esse processo. E para a gente, para a nossa conclusão, o arrependimento é a porta para o perdão e reconciliação com o Pai, que nos possibilita viver a nova vida proposta pelo Evangelho. E por mais que desejemos ter uma vida santa, sabemos que o pecado, ainda que não seja constante, ele é uma realidade na caminhada da nossa fé. Por isso nós perguntamos no começo se você, durante essa semana, teve alguma situação difícil que você participou, qual foi a sua reação, qual foi o seu procedimento. Por quê? Para nós analisarmos a nossa vida, como nós estamos com Deus. Amém? Eu estou falando de mim também. Quando reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e recebemos o perdão de Deus, que está lá em 1 João 1, do 8 a 10, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? E continuarmos a crescer, para nos livrar de todo o peso do pecado que nos amarra e impede de prosseguir, que está lá em no Hebreus 12, 1. Precisamos dessa prática constante na vivência cristã. O arrependimento deve ser nosso companheiro, pois ele agrada ao Senhor e nos permite experimentar uma vida extraordinária pelo poder do Evangelho. Então aqui tem uma pergunta: quais são as características de um arrependimento genuíno? Então só o Espírito Santo em mim e em você é capaz de dizer quais são essas características, que nós verdadeiramente nos arrependemos, que o nosso arrependimento foi genuíno. Eu creio que é com uma mudança de vida, que é um testemunho de vida que nós damos através das situações difíceis que enfrentamos no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos rodeiam. Amém? Então que nós possamos ficar para hoje com essa palavra. Arrependei-vos. Vamos nos arrepender a todo instante, a todo momento, porque é tempo de mudança, é tempo de crescimento, é tempo de maturidade. Amém? Maturidade cristã. Que o Senhor nos abençoe na leitura da palavra. Tenhamos um ótimo domingo em nome de Jesus. Senhor, te agradeço pela leitura da tua palavra, te agradeço pela lição de hoje e que verdadeiramente, cada momento, a cada instante das nossas vidas, estejamos prontos a nos arrepender, a confessar a Ti e a mudar as nossas atitudes. Através do Espírito Santo, nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Um bom domingo. Deus os abençoe. Amém.